Então, vamos começar. Eu queria dar, então, bom fim de tarde, não chega a ser noite ainda. Bom fim de tarde a todos aí. Vamos começar essa palestra, mais uma palestra do consulado, né, organizada pelo Consulado para a Comunidade Brasileira. A palestra de hoje ela é sobre um tema assim, geral de seguros, né? E a gente vai ter, então, duas abordagens aí. Uma primeira abordagem mais jurídica, né, que vai ser feita pela doutora Fabiana Baum, que é advogada, e depois uma abordagem mais sobre a questão de segurança, de você, se você quiser contratar um seguro para proteger sua família, né, que vai ser, cuja apresentação vai ser feita pela Érica, né, Érica Vitor, que é corretora licenciada no Texas. Então, agradecendo a todos aí pela participação, quero dizer que nós estamos aqui, então, ao vivo no Facebook. Vocês podem mandar perguntas pelo Facebook. Em princípio, o formato vai ser cada uma das palestrantes vai falar, aí a gente vai anotar as perguntas de vocês e, no final, a gente faz uma sessão de respostas, né? Então, começando, eu queria apresentar a doutora Fabiana Baum, né, que ela é advogada brasileira, mas trabalha aqui no Texas já há um bom tempo, né? Ela obteve seu Juris Doctor pela Universidade de Houston, é licenciada no Texas e especializada na área de acidentes e imigração. Embora ela também, enfim, ela tenha ajudado o consulado em algumas outras coisas também, mas as áreas principais dela são essas, acidentes e imigração. Ela trabalha num dos escritórios mais conhecidos aqui no Texas, né, que é o Provost Humphrey Law Firm, e também ela mantém uma associação com a Texas Trial Lawyers Association, né, e com a American Immigration Lawyers Association. Bom, então eu vou passar a palavra para a Fabiana, agradecer pela presença dela, acho que é a primeira palestra que a gente faz com ela, né? E é um tema que é bem interessante, eu acho que todos nós temos curiosidade e também interesse, né, em conhecer o tema, porque é justamente saber quais nossos direitos em caso de você ter um acidente, né, seja um acidente de trabalho, seja um acidente de trânsito, enfim. Né, é um tema de responsabilidade civil, mas é importante, né, a gente não conhece muito bem, às vezes, como brasileiro, todos as filigranas legais aqui nos Estados Unidos. Então, a Fabiana vai poder nos aconselhar de maneira geral. Ela vai fazer uma apresentação, claro, mais genérica, né? E também ela vai explicar isso para vocês, mas mais voltada, baseada na lei do Texas, porque aqui você sabe que cada estado, a lei é um pouco diferente, então ela vai basear a apresentação dela na lei do Texas, mas é claro que se aplica também a outros estados, né? E depois, se houver perguntas específicas, ela vai, na medida do possível, tentar responder. E se alguma pessoa de outro estado perguntar e ela não souber no momento, agora ela anota a pergunta e responde depois por e-mail. Né? Mas sem mais delongas, então, eu queria passar para a Fabiana, que vai, então, nos explicar aí o que nós devemos saber, né? Quando sofremos um acidente, quando tivermos um problema desse tipo, né, aqui nos Estados Unidos, quais são nossos direitos e como o que fazer e o que não fazer. Acho que a gente pode resumir um pouco assim. Fabiana, você tem a palavra, então. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui. Eu, como bem apresentado, eu sou advogada de acidente, ou seja, eu faço o tribunal de júri aqui no Texas e, na medida do possível, junto com a companhia, a gente atua em todos os Estados Unidos. A minha área é a área de acidente e imigração, embora eu não pegue casos de imigração, eu ajudo meus clientes com imigração, muitas vezes em caso de acidente, não só no trânsito, mas no trabalho, a pessoa não tem permissão para estar no país e acaba tendo alguns outros problemas, né? Algumas vezes a pessoa acaba sendo presa, algumas vezes depende do tipo de situação, né, que passa. E esse é o tipo de caso que eu pego de imigração. Dito isso, eu preparei uma apresentação
para tentar. O tema é bem complexo e meu propósito é organizar para que a gente consiga cobrir de maneira bem abrangente o que precisa ser coberto hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação com vocês. All right. Oops. Então, vamos lá. Eu trabalho para o legendário escritório Provost Humphrey, e a gente está aí há 51 anos aqui no Texas. Esse é o time que a gente tem, e está cortando aqui um pouco para mim, eu espero que vocês consigam ver aí a foto de todo mundo. E, embora a gente está hoje com um número menor de advogados, a gente tem um time bem grande, porque a gente atua com co-counsel em todos os estados, quase todos os estados dos Estados Unidos, onde a gente pega casos. Voltar mais uma vez aqui, é o 12º ano que a gente é votado como um dos melhores escritórios dos Estados Unidos. Bom, um dos legados do escritório, a gente está bem investido, vamos dizer, na comunidade, principalmente na área da educação. A gente tem o estádio Provost Humphrey, na Universidade Lamar, e a Universidade Baylor, a Escola de Direito da Universidade Baylor. Então, agora entrando no tópico que a gente está aqui, primeiramente a gente vai estar falando sobre acidentes. Claro que eu acho que essa vai ser a única parte mais assim comum entre Érica e eu, que ninguém espera morrer, ninguém espera entrar em acidentes, né? E eu também espero que ninguém entre num acidente como esse que a gente vê aí na foto agora. Mas o que fazer e o que você precisa saber é muito importante. Primeiro, como proteger o seu direito em caso de acidente. E aqui eu vou ter que fazer algumas pausas e interagir bastante, porque a gente vai falar, por exemplo, é muito importante que você pegue nome das testemunhas, nome e telefone. E muitas vezes o que a gente nota na prática é que, por exemplo, você entrou num acidente de carro e a pessoa desceu do carro e falou, me desculpa, e você pensa que você não vai ter problema, certo? A polícia veio, fez o reporte, e a pessoa se desculpou, não tem você pensa que não tem jeito da pessoa conseguir fugir disso. Quando você lê o seu seguro, né, a sua pólice de seguro, e quando a sua seguradora te mandar a notificação, a primeira coisa que a seguradora vai te dizer é que você não pode admitir para liability, que é culpa. E não que você deva mentir, mas você não pode dizer que você é o culpado, porque senão a sua policy é void, é cancelada, ela não é válida para te dar a cobertura que você precisa e que você pagou para ter. Então, muitas vezes a pessoa te pediu desculpa, desceu do carro e agiu da melhor forma possível, e amanhã ela vai disputar o que aconteceu. E você vai ficar numa situação que você vai ter que provar e se preparar para provar em frente ao júri o que realmente aconteceu para que você consiga receber a sua indenização. Então, é importante que você fale com testemunhas, pegue nome, telefone. É importante que você tire fotos. É claro que em muitas situações você não tem opção porque você teve que ir para uma emergência, mas se você tiver alguém com você que possa te dar esse auxílio ou que possa estar te ajudando a segurar algumas provas, vai fazer a diferença. Então, vídeos, não o vídeo do seu carro, mas é importante que a gente consiga entender o cenário como um todo. Se a pessoa estiver conversando com você e você tiver seu celular em mãos, grava qualquer solicitação, qualquer pedido de desculpa ou qualquer coisa. Tudo isso vai ser importante. Se vai ser ou não admitido durante um tribunal de júri é um outro problema. A maior parte dos casos, 85% dos casos, não vão a júri. Vão ter um acordo. Mas os 15% de casos que vão a júri, muita coisa acontece que não vai dar para a gente cobrir aqui hoje. Dito isso, a gente sempre prepara o caso para ir a júri, para que o seu caso tenha um valor maior, tá? Então, vamos lá. Câmeras, again, de novo, vídeos e câmeras de vigilância, porque normalmente você passou num parking lot do Home Depot, provavelmente eles têm uma câmera de vigilância. Às vezes é na estrada, mas é na frente de um posto de gasolina ou de uma loja e
a câmara de segurança muitas vezes consegue pegar a estrada, né? Vamos lá, relatório policial é muito importante e muitas vezes porque você não se machucou ou porque você não notou ainda que você se machucou e a pessoa te passou a informação do seguro, te passou todas as informações dela, você pega tudo o que você podia e vai, né? E não, mesmo que você não se machucou, você precisa fazer o relatório policial e muitas vezes é muito importante que você visite o médico, mesmo que você acha que você não tenha se machucado, porque é muita adrenalina no momento do acidente e no dia seguinte você não sabe como o seu corpo vai se sentir, né? Como que você vai se sentir, como que vai estar o seu corpo. Bom, então, em caso de acidente de carro, seria um relatório policial. Agora, se for um acidente vamos supor, slip and fall, que você escorregou e caiu no Walmart, ou um acidente no trabalho, você não vai ter um police report, mas você precisa certificar que o seu incidente que fizeram um relatório do seu incidente. Por exemplo, eu tenho uma cliente que é idosa e ela estava de cadeira de rodas numa loja grande, conhecida, e o funcionário da loja derrubou caixas em cima dela enquanto ele estava tentando organizar as caixas na prateleira. E ela se machucou muito, e eles vieram para o auxílio dela. E claro que situações como essa, principalmente situações extremas, é bem provável que vai existir esses relatórios. Mas em situações mais simples, não necessariamente, a menos que você... Então, você precisa certificar isso, tá? E a outra informação importante é a informação do seguro. Claro, se a pessoa estiver ali na sua frente e você puder solicitar a informação do seguro dela, é importante que você consiga isso. Facilita muita coisa, eu não vou entrar em detalhe aqui porque o tempo é curto e eu tenho bastante... Estou tentando cobrir bastante coisa. Então, vamos lá. Cuidados médicos, vou voltar. E é o que eu disse. No momento do acidente, muitas vezes, e principalmente para quem está em prática um bom tempo nessa área, a pessoa não sente as dores no momento. É aquela adrenalina, a preocupação é outra, entendeu? Mas no dia seguinte, a dor está ali, está uma dor nas costas, e a dor não vai embora, e passa a semana e a dor não vai embora. O problema é que se você não buscar o tratamento inicial, daqui 2 meses, quando você tentar buscar os seus direitos, a pessoa que causou o acidente vai dizer que alguma coisa aconteceu e que você esperou muito e que se você tivesse tido dor, você não ia esperar 2 meses. Você entendeu? Então, é importante que você faça um check-up no primeiro dia, pelo menos para garantir. E é bem complicado a situação, porque muitas vezes no check-up, principalmente em casos de acidente de carro, por exemplo, ou em casos de queda, você faz um check-up e vai sair que você não tem fraturas. É o X-ray, né? Vai mostrar, o raio-x vai mostrar que você não tem fraturas, mas ele não vai mostrar se você ficou com problemas de nervo, né? Um herniation, ou o que for, só um tratamento, um MRI, e eles não vão fazer um MRI numa emergência, porque é um tratamento, é mais demorado para fazer um MRI, tá? Mas tudo bem, mesmo que seja um tratamento qualquer, é muito importante, a gente vai voltar a falar sobre isso. Bom, o direito das partes envolvidas. Aqui a gente vai falar sobre o direito da pessoa que causou o acidente, né? Então, eu pago um prêmio todo mês para minha segurança para estar em boas mãos, porque se um dia eu causar o acidente para alguém, eu tenho a minha segurança que vai estar pagando pelo que for o acidente que eu causei. Para isso, a segurança vai me dar um advogado de defesa e vai pagar a indenização no valor que vier a ser determinado. E essa segurança, ela não é só a segurança de carro, ela é a segurança da sua casa, ela é a segurança, uma umbrella policy, né, um seguro guarda-chuva, não sei, uma cobertura guarda-chuva, não sei como diz em português, mas uma umbrella policy, tudo isso faz parte desse pacote que a gente está conversando agora. Então, essas seguranças, porque olha, yeah. Não, só que você falou em umbrella policy, eu acho que no Brasil a gente usa mais, o que você está falando de segurança seria mais seguradora, eu acho, não é isso? É a empresa de seguro, é isso? Não, é o tipo de cobertura que você compra. Então seria...
a cobertura, então, enfim. Porque você tem uma cobertura para o seu carro, você tem uma cobertura para a sua casa. Mas se você quiser uma cobertura, uma umbrella policy, você tem que ter um valor maior de cobertura no seu carro, que é Não, sim, aí tá. O umbrella seria, eu não sei se tem uma tradução em português, mas é um seguro complementar, digamos assim. Seria isso. Né? Mas eu não sei, eu queria te falar também que eu acho que você está usando o termo segurança, que eu acho que em português seria seguradora. Quando você fala a sua segurança, você está querendo a sua seguradora, mais do que segurança, eu acho. Acho que fica mais fácil de entender para o brasileiro se você falar seguradora. É isso. Então, vamos lá. Então, você precisa chamar a sua seguradora em caso de acidente. E, olha, eu vou dar um exemplo para você do que a gente não é muito familiarizado, principalmente o pessoal do Brasil ou o pessoal que está aqui de turismo. Você entra no acidente hoje, tá? Ou seja, vamos pegar um acidente de carro porque é mais simples. E você passa para a pessoa que você causou o acidente, você passa para a pessoa toda a sua informação de seguro, a polícia faz o reporte o reporte da polícia vai ter toda a sua informação, onde você mora, vai ter informação da outra pessoa, só que normalmente esse reporte não fica pronto no mesmo dia, demora de 7 a 10 dias aqui no Texas, né? E aí você vai embora para casa e você acha que está tudo bem, certo? Se essa pessoa, durante a negociação com a seguradora, não fizer um acordo com a sua seguradora, daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, você vai receber uma carta que você está sendo processado. E isso é porque você não pode processar a seguradora. Você só pode processar a pessoa que está dando, e a seguradora entra na ação para dar ao advogado sem pagar a indenização. Então, é muito importante que você acione a sua seguradora desde o começo. E se você receber uma carta que vai vir um oficial, um policial, para a sua residência, para que você assine que você recebeu a sua ação judicial, é muito importante que você pegue esse documento e dê para a sua seguradora. Para a sua seguradora. Porque senão eles não vão te dar o advogado de defesa. Se você pegar isso e contratar um advogado para te dar a defesa, a sua cobertura vai ser void, vai ser cancelada. Você não vai ter o direito de ter a cobertura pela sua seguradora, entendeu? Então, tudo isso é muito importante. Então, se você causou um acidente e você tem seguro, você provavelmente tem o que você precisa, tá? Agora, e se você a vítima não causou o acidente? Bom, aí você vai ter que buscar compensação. E se você tiver uma cobertura que a gente chama de full coverage, você vai ter direito também de buscar que a sua seguradora pague pelo que seja os danos que você sofreu e busque isso da outra parte. Agora, aqui vai ter um caveat. Primeiro, que muitas vezes, e é muito importante, que na área do que a gente chama de personal injury, que é a área de lesão física, né? Porque quando você tem full coverage, a sua seguradora vai te dar um valor que você vai ter de PIP Protection, Personal Injury Protection. Esse valor normalmente é baixo e ele não vai afetar os seus direitos com relação à sua ação para a parte dos danos físicos, né? Mas muitas vezes o que acontece é, por exemplo, você só tem aquele carro e você precisa do carro para trabalhar. O reporte da polícia vai demorar de 7 a 10 dias, ou muitas vezes mais tempo em outros estados. Então, o que é recomendado é que você acione a sua seguradora com a sua policy, né, de full coverage. E, novamente, muitas vezes você lê a sua policy e fala liability. Todas as policies falam liability. Mas, na descrição das coberturas, descobrir exatamente se você tem esse UM ou UIM. UM é uninsured, ou seja, te dá proteção para quem não tem segurança, ou underinsured, te dá proteção para quem tem segurança, mas o valor não é suficiente para pagar por todos os danos que você sofreu. Então, você aciona a sua seguradora e a sua seguradora vai te dar um carro para você usar nesse meio tempo, né? Um carro de aluguel.
e vai estar pagando por tudo isso para que arrume o seu carro, e ela vai buscar a compensação da parte material da outra seguradora. Então, é importante que você separe a parte material da parte física para que você tenha o direito de buscar um advogado. E um advogado nessa área é muito bom para te dar várias instruções. A gente vai falar de várias coisas aqui que é muito importante. Principalmente porque nessa área de personal injury, a gente não cobra consulta. A gente ganha uma porcentagem com base no quanto a gente coloca no seu bolso. Entendeu? Então, é muito importante que você busque, consulte com advogados para que você saiba exatamente os seus direitos antes de adentrar em qualquer negociação com a seguradora. Bom, outros direitos envolvidos. Aí é a parte onde mesmo que você tenha full coverage, né? Ou que você causou um acidente, ou o que for a situação. O advogado que entra nesse processo, ele é contratado pela seguradora, mas ele é contratado pela seguradora para te defender. Olha um conflito aí, certo? Porque o primeiro interesse da seguradora pode ser, não estou dizendo que é, mas muitas vezes é, pagar o menos que eles podem para o caso, né? Eles querem estudar exatamente quanto o caso vale. E tudo isso, muitas vezes, pode haver um conflito. Então, por exemplo, a seguradora vem e te faz uma oferta para você pegar e aceitar um acordo, né? Só que existe liens, é como se fosse uma penhora no seu nome, porque você não tinha seguro, ou você tinha seguro, e a sua segurança também tem direito a ser reembolsada pelo acidente. Então, é muito importante que você fale com o advogado, mesmo que você vá aceitar ou resolver isso de maneira solo, você e a seguradora, para que você entenda exatamente que você precisa certificar o que você tem de lien e quais são os outros direitos, e principalmente o direito da sua seguro de saúde privado. Deixa eu pôr isso em termos de perspectiva. Então, o lien, essa penhora, ele é registrado na county onde o acidente passou, se você recebeu um tratamento de emergência no hospital naquela county. Eu não sei dizer o que é um county em português, mas é esse distrito local que tem aonde você vai pagar seus impostos de imóveis, por exemplo, certo? Então, onde você passou o acidente, você vai ter essa county, né? E você vai descobrir exatamente, então, por exemplo, você não mora aqui e você sofreu um acidente aqui. E aí você teve que voltar para o seu estado ou para outra cidade que seja sobre outra county, né? Bom, você tem que descobrir com aquele distrito online se ficou algum lien registrado no seu nome, entendeu? Aqui é verdade que a seguradora tem uma preocupação, porque dependendo da situação, ela pode ter que pagar 2 vezes. Só que muitas vezes demora para o registro aparecer. Então, tem que pesquisar, e na pesquisa é feita no site da county, que você recebeu qualquer tratamento médico, eles vão colocar uma penhora no seu nome, se você não tinha segurança. E se você tinha segurança, a segurança e a sua segurança era uma segurança privada, né? Blue Cross, Blue Shield, ou o que for, você tem um trabalho bom, seu trabalho te dá um seguro. Então, você vai precisar descobrir se a sua segurança te mandou uma carta. E você não deve pedir essa carta, tá? Porque não peça. Porque se eles não te colocarem no aviso, e muitas vezes eles erram, você não tem que reembolsar eles. Mas se eles te mandarem o aviso, e precisa prestar atenção, porque muita gente não abre todas as correspondências que você recebe da sua seguradora, você tem o dever de reembolsar eles, ou você vai ficar com uma dívida com eles se você aceitar um acordo. Então, você precisa, se eles te notificarem, você precisa pegar essa carta e mandar para o seu advogado, para que ele possa negociar. Primeiramente, porque tanto o link, essa penhora, caso você não tenha seguro, né, que é feita na county, como o direito da seguradora privada, você pode negociar uma redução desse valor. Então, por exemplo, você recebeu $100 mil de tratamento,
mas é um valor mínimo de cobertura que a pessoa que causou o acidente tinha, e a pessoa só tinha 30 mil. Muitas vezes eles reduzem esse valor para 10, 15 mil ou menos. Muitos advogados cobram uma porcentagem nessa redução. A gente, no meu escritório, a gente não cobra, embora a gente não tenha condição de pegar todos os casos, quando a gente pega, a gente não cobra a redução que a gente consegue para os nossos clientes. E muitas vezes a gente consegue reduzir para zero. Então, assim, você tem o direito de negociar, de tentar negociar a redução dessa penhora que é feita no seu nome, e você deve, mas você precisa tomar muita atenção enquanto você está tentando receber um acordo com a segurança. Um outro ponto importante, porque, bom, se você aceitar um acordo com a segurança e você tiver uma cobertura full coverage, você cancelou o seu direito de receber qualquer indenização extra através da sua segurança. Então, no mesmo exemplo que eu dei, você sofre um acidente e você tem 100 mil dólares de dano. E a segurança da pessoa que causou o acidente é só 30 mil. Você vai tentar uma redução desse valor e você vai cobrar toda a diferença da sua seguradora. Só que a sua seguradora ela só vai pagar se você pedir que ela autorize que você entre num acordo com a segurança da pessoa. Então, você não pode assumir que porque eles estão dando tudo que a pessoa tem, em termos de cobertura, que você pode aceitar isso. Se você tiver full coverage, você tem que pedir a permissão, porque a sua segurança, porque você vai pedir a permissão para poder ter o direito de buscar toda a diferença da sua seguradora, tá? Bom, Medicare e Medicaid tem um super lien, então nem que você pesquisar no county e não tiver registrado, eles têm direito a receber no seu acordo. Então, é muito importante, porque se você, principalmente para as pessoas que estão aqui há mais tempo, e o pessoal que tem mais idade, se você tiver Medicare, Medicaid, e ele pagou por qualquer tratamento por um acidente, ele tem um super lien, e mesmo que você não recebeu notificação, eles têm direito no valor da sua dívida. Então, muito cuidado para não aceitar um acordo e acabar saindo devendo mais do que você poderia receber, né? Bom, acho que eu cobri o UIM também. Prescrição. Então, vamos lá. Prescrição, que vai ser um tema que eu vou pular um pouco. Eu vou dizer para vocês o seguinte, principalmente porque esse seminário está sendo compartilhado com outros estados. Você precisa certificar que o seu estado, qual é o prazo de prescrição no seu estado. Por exemplo, no Texas, é 2 anos que você tem para entrar com a sua ação judicial. E em outros estados, como Louisiana, por exemplo, você tem 1 ano, né? Então, cada estado vai ter, cada jurisdição, cada estado vai ter uma lei específica para prescrição. Mais importante, muitas vezes, dependendo de como passou o acidente, você estava num barco, né? Você estava, dependendo da situação, outras leis e outros códigos vão aplicar. Eu tenho caso, a gente pega casos de marítimos, por exemplo, e o statute of limitation, esse prazo de prescrição, é 3 anos, dependendo da situação. Mesmo que o prazo de prescrição para entrar com a ação seja 2 no estado, e mesmo que você vai entrar na corte do estado para pedir o seu tribunal de júri, para buscar a indenização, o período é maior por causa que a lei é uma lei específica federal ou qual for o outro estatuto que estiver envolvido. Então, é muito importante que você consulte um advogado. Por exemplo, você sofreu um acidente, você trabalha numa refinaria na beira da água, você estava num desses barges, nesses navios grandes. É muito importante que você contate um advogado se você tem medo de entrar com ação agora, porque vai que amanhã ou depois seu chefe te manda embora, você precisa do trabalho, seja qual for a situação, tá? É importante que você entenda seus direitos, é importante que você saiba o prazo que você tem para entrar com essa ação, para que você possa se assegurar. O que a gente fala muito, e isso a gente vê todo dia, o dia que você se machuca no seu emprego, você perdeu seu emprego. Infelizmente, essa é a realidade, com poucas exceções. Então, você vai ver isso tanto na área de qualquer área de acidente de trabalho.
Vamos falar sobre isso enquanto a gente navega por essa apresentação que eu fiz. Então, caso de ferimento ou lesão no trabalho, o que fazer? Primeiro, obter cuidados médicos. Parece óbvio, né? Mas não é. Muitas vezes o que você vê é que a pessoa se machuca e o amigo ou colega dela do serviço vem, auxilia ela. E essa pessoa vai mancando para o carro e vai embora para casa. É muito importante que se você sofreu qualquer acidente no trabalho, que você, se você estiver numa refinaria, se você estiver numa empresa grande, você deve ter alguma nurse, uma enfermeira que vai dar a primeira assistência. É muito importante que você busque esse cuidado. Assim, eu não tenho como explicar tudo que isso envolve, mas isso vai fazer toda a diferença para você. Então, como você age quando você sofre um acidente, principalmente um acidente no seu trabalho? Como você age isso é na maior parte dos Estados Unidos, tá? O seu empregador, ele tem que ser informado, tá? Então, você tem que relatar o acidente. E olha, por exemplo, você trabalha para uma terceirizada e você sofre um acidente e a pessoa vem, seu colega vem, te ajuda ali e você vai embora. Você tem que relatar o acidente, eles fazem um relatório desse incidente e você tem que pedir que eles mandem um relatório para a sua empresa, porque não é suficiente que eles não notifiquem o seu empregador se você for uma terceirizada. Então, é muito importante, na maior parte dos Estados Unidos, você tem esse dever de informar o seu empregador e certifique que o cliente, se você estiver trabalhando no cliente, vai fazer essa informação o mais rápido possível. Solicita ao seu supervisor, então, para contatar o seu empregador, e eles vão mandar você para um médico que já é registrado e aceito pelo Workers' Comp Board. Workers' Comp é um seguro que a maior parte das empresas tem. E aqui, aqui é uma área que vai, novamente, varia muito. Cada estado tem um requerimento diferente. Aqui, você vai ver que... bom, a gente vai chegar nisso. Mas a lei do Workers' Comp, no geral, vai ser que quando você sofre um acidente, se o seu empregador tiver Workers' Comp, ele vai te direcionar para tratamento com um médico que tem essa segurança, tá? Se o seu chefe pedir para você usar o seu seguro privado, você não tem que usar o seu seguro privado, porque muitas vezes eles não querem fazer essa solicitação com a seguradora deles. E ele pede para você, então, usar o seu seguro, porque ele já te paga um seguro bom, né? Você tem o direito de falar não, tá? Você tem o direito de falar não. E busque conselho jurídico para entender os seus direitos, para saber exatamente quais são as várias legislações que podem afetar o seu caso. E as legislações nessa área de acidente de trabalho variam. Por exemplo, a sua empresa tem só 25 empregados ou tem mais de 25 empregados, você vai ter leis diferentes que vão estar fazendo parte desse pacote, tá? Bom, agora, com relação ao seu direito, com relação ao Workers' Compensation, no Texas, bom, Workers' Compensation é um seguro que o seu empregador faz para proteger ele, empregador. Se você sofrer um acidente, você não, na maior parte das vezes, você não pode processar o seu empregador se ele tiver Workers' Comp. Então, ele limita o seu direito de receber indenização. E o seu direito de receber indenização vai estar descrito na lei. Então, você vai ter direito, provavelmente você vai ter direito ao seu tratamento médico, a uma porcentagem do seu salário enquanto você estiver tratando, e é praticamente isso, tá? Você pode ter alguma coisa a mais, mas é menos do que você ter o direito de contratar um advogado que trabalha na área de acidentes e entrar na corte e buscar indenização com o júri,
né? Mas essa lei, ela não só esse seguro tem requerimentos diferentes em cada estado. Por exemplo, no Texas, diferente de outros estados, o empregador não tem que ter workers' comp. Alguns estados eles têm que ter, no Texas não tem que ter. Então, em alguns estados, ele é uma barreira completa. Por exemplo, no Texas, você não pode processar o seu empregador se você se machucar, a menos que você morra. Então, nem que for um gross negligence, como se fosse uma culpa muito grave, você não pode processar o seu empregador. Agora, se você vier a morrer, você pode. E são situações que em outros estados você não poderia. Em alguns estados, mesmo que seu empregador agiu de maneira grotesca e com culpa grave, você não tem direito nem que você morrer. Você tem direito a receber só o que o Workers' Comp te pagar, e isso vai estar determinado na lei de cada estado. Tá? Mas, porém, muitas vezes, como no exemplo que a gente usou, você trabalha para uma terceirizada no cliente, né? E você se machucou no cliente, porque o cliente deixou um cabo exposto que tinha eletricidade, ou o cliente cobriu um buraco que estava e não pôs proteção em volta disso, ou o cliente estava com uma escada quebrada que você usou e ele não te informou que aquela escada estava quebrada. Quando você se machuca num cliente, ou quando tem pessoas que não são empregadas pela mesma empresa que você envolvida nesse incidente, na maior parte das vezes você tem direito de buscar indenização. E a indenização que você busca na área civil, que é o que a gente faz, é muito mais alta do que qualquer valor que você vai receber do Workers' Comp. E você continua tendo o direito de buscar, seja lá o que o Workers' Compensation for te pagar, com base naquela policy. E eu não sei como que meu tempo tá, eu já estou terminando, Felipe, eu devo estar já passando aqui no prazo. Bom, então se você se machucar num cliente, você tem o direito de receber o Workers' Comp do seu empregador e continua tendo o direito de buscar indenização contra a pessoa que te causou o acidente, seja o cliente. Na verdade, quando eu pego um caso desse, a gente processa todo mundo, entendeu? Porque muita coisa passa em termos de contrato entre eles que você não sabe. E quando você entra com uma ação, existe um prazo que, enquanto o processo está correndo na corte, que chama discovery. E isso dá permissão para que você busque cópia de tudo que a pessoa que você está processando tem, e você pode, buscar documentos e informações de outras pessoas que nem são parte do processo. E tudo isso nos permite, amanhã ou depois, fazer com que algumas pessoas que não pertençam nessa ação saiam da ação, mas que pelo menos garantam a você que você não vai perder prazo de trazer elas no processo. Ou que você vai ter que dar testemunho para a corte 2, 3 vezes, porque ela não estava no processo no momento que você adentrou com a ação, entendeu? Então, é muito... Claro, novamente, tudo isso para dizer que os terceiros são responsáveis e que mesmo que tenha Workers' Comp, se qualquer outra companhia tinha uma empresa privada que fazia só inspeção de segurança, se tiver qualquer outra companhia envolvida que não trabalhava para o mesmo empregador que você provavelmente tem um caso contra eles. Danos. Agora a gente está chegando aqui no final, rapidinho. Com relação aos danos, o que você vai receber de compensação por dano varia e depende do tipo de caso, do código lei envolvida, da jurisdição e do caso específico. Porque, claro, se você tropeçar no Walmart e quebrar um dedo, seu caso tem um valor. Agora, que nem a minha cliente que derrubaram caixas pesadas em cima dessa pessoa que já estava numa cadeira de roda, uma pessoa idosa, o caso dela tem outro valor, né? Então, por isso que é importante que você converse com o seu advogado. Com relação à forma mais comum de compensação, e aqui é porque existem outras formas de compensação, um pedido de desculpa é uma forma de compensação, mudar as regras e a prática do local é uma forma de compensação. Mas a forma mais comum é a forma monetária, né? E aqui a gente tem a perda econômica, que são os valores
das suas contas médicas. Por isso que é importante que você busque os seus tratamentos. Porque amanhã ou depois, e a gente que faz isso o dia todo e senta na frente do júri o dia todo, quando você busca $1 milhão, ou o que for, mas você tem um valor tão pequeno de tratamento, você teve interrupções durante o seu tratamento, o júri vai olhar para você e vai falar assim, nossa, mas essa mulher não tratou nada, e acha que vai ter tanto dano no futuro, né? Ou que tem tanto dano para provar. Ou o júri vai olhar para você e vai falar assim, nossa, mas essa mulher está dizendo que está tendo tanta dor, mas ela não tratou por 2, 3 meses. Ou ela nem buscou os remédios quando ela se machucou. Você vê como tudo é importante. E para que você consiga receber uma indenização justa para o seu caso, você tem que preparar o seu caso visando esse tribunal de júri. Porque é com base como o seu caso vai ser, como o júri vai perceber o seu caso, que a segurança vai fazer uma oferta justa. Por exemplo, o ano passado, o meu chefe fez 2 acordos, foram casos de refinarias, mas uma pessoa morreu e recebe mais de $40 milhões, sabe? São situações que, ou dependendo do tipo de dano, que a gente consiga 3, 5 milhões, ou o que for, mas é com base no que a gente consegue provar. O processo todo precisa ter um acompanhamento de advogado. Se você não tiver seguro e você contratar um escritório bom de advocacia, a gente tem médicos que dão o tratamento que você precisa e aceita receber depois da ação judicial. Então, é muito importante que tudo isso esteja junto, que você consiga obter o tratamento, que você melhore ou não, para você poder tomar as decisões. Bom, perda humana é outro dano que a gente considera. Então, mesmo tem os danos econômicos, que é o que você consegue provar, lucro cessante, dano à propriedade, o que for, mas tem as perdas humanas, né? Como você está, né? Tem um valor aqui. Então, a dor, o sofrimento, a angústia, você quebrou a mão, quem que te ajudava a se limpar, a se lavar, tudo isso tem um valor, tá? E existe outros danos que a gente chama que são danos exemplares, que é o seu direito de receber uma indenização, que é uma punição, dependendo do tipo de violação que foi cometida. Uma regra que você precisa saber é a regra de recuperação única. Porque a sua chance de buscar compensação, ela é única. E ela é não só pelo que você pagou no passado, mas por tudo que você vai vir a receber no futuro. E aqui, o custo é diferente, tá? Dependendo da situação, dependendo de uma pessoa que ficou paraplégica, a gente tem que pagar um esperto. E um esperto pode custar entre 20, 200 mil dólares ou mais. É muito dinheiro. E quem paga somos nós. Você vai pagar os custos que a gente teve depois, quando você receber, e a porcentagem do advogado. O advogado vai assumir tudo que ele puder para te ajudar, com relação a te auxiliar a buscar um tratamento médico, com relação a pagar os expertos para provar o seu caso, para conseguir mais dinheiro na corte e tudo mais. É um risco que a gente pega, por isso que não é todo caso que a gente pega. Mas quando a gente pega, se são casos que a gente acredita que a gente consegue um valor alto em frente do júri, custa muito caro para provar algumas ações. Por isso que muitas vezes escritórios pequenos de advocacia trazem escritórios maiores e mais experientes e com mais poder econômico como o nosso, pelos custos que vão estar envolvidos. Porque o dia que você sentar na frente do júri é a única chance que você tem para acertar esse dano que você sofreu. E você tem que buscar pelo passado e tudo que você virá a sofrer no futuro. Por exemplo, você perdeu uma perna. Então, vai ter um economista que vai calcular tudo que você perdeu em termos de oportunidade de outros trabalhos que você fazia e não vai poder mais fazer para o resto da sua vida, até você aposentar, com juros e tudo mais, ou o que for a situação no concreto. Então, essa precisa conversar com o advogado, mesmo que você estiver participando. Se a lesão for grave ou de morte, liga. A gente não cobra consulta. O advogado nessa área de acidente, eu estou dizendo, eu não cobro consulta e eu não conheço o advogado que cobre consulta nessa área de acidente. Se você sofreu um acidente, liga. Se você sofreu um acidente ou lesão grave de morte, liga.
A minha empresa, a gente tem os aviões da empresa, os pilotos, a gente, por isso que a gente pega caso em todos os Estados Unidos e a gente vai até você para dar o auxílio que você precisar. Obrigada, Felipe. Bom, obrigado. Obrigado, Fabiana. Acho que foi uma boa visão geral do assunto. Nós temos aqui 2 perguntas, mas tendo em vista que já estamos bem adiantados, né, vamos passar para a Érica. Eu queria apresentar a Érica, então, e deixar então, a Érica fazer a apresentação dela, e depois a gente, no final, a gente voltaria com as perguntas. Tá bem? Érica, então, passando a palavra para você, eu queria apresentar rapidamente a Érica, né? A Érica Vitor, ela é uma agente de seguros, ela é licenciada no Texas, né? E trabalha como broker, né? Representando empresas de seguros de várias partes dos Estados Unidos, né? Ela é formada em jornalismo originalmente, né? Trabalhou como apresentadora de TV, fez curso de comércio internacional, né? E atuou também fazendo contratos internacionais na área de aviação. Bom, mais especificamente na área de seguros, né? Ela, tendo vindo para os Estados Unidos, né? Ela então, já logo de início, né? Teve a sua atuação reconhecida nessa área, conquistando vários prêmios, né? Sendo considerada uma das principais agentes da agência em que trabalha, né? E ela faz atendimentos em várias línguas, entre elas, quer dizer, português, inglês e espanhol. Érica, então, não sei se faltou alguma coisa, mas queria então passar a palavra para a Érica. Ela vai falar sobre seguros de maneira mais geral, mas vai concentrar, né? Vai concentrar em seguros de vida, que é o objeto da palestra, mas também ela trabalha com seguros de saúde e também com investimentos. Ela pode falar rapidamente disso, mas a palestra que a gente combinou é especialmente sobre seguro de vida. Então, Érica, sem delongas, queria passar a palavra para você, por favor. Érica, você tem que ligar o seu microfone. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse seminário para o Consulado Brasileiro e falar que eu estou muito feliz dessa oportunidade de ajudar mais pessoas aqui a entenderem a respeito de seguros nos Estados Unidos. Eu trabalho com seguros de saúde, seguros de vida e também com investimentos. E hoje o objetivo principal é esclarecer as várias funções do seguro de vida. E muitas pessoas não sabem que elas podem usar o seguro de vida para muito mais coisas do que só morri e a minha família tem um dinheiro que vai receber. Tá? Eu gostaria de começar citando que muitas pessoas não se planejam para falhar, mas falham em se planejar para o futuro e se garantir de forma segura e garantir a segurança também da família. Muita gente fala assim, mas esse pessoal tem muita sorte. E não se trata de sorte, se trata de se planejar e de se assegurar para o futuro. Então, assim, todo mundo está sujeito a momentos ruins, a momentos bons, e a diferença do seu sucesso é você saber se preparar para os momentos ruins, estar seguro e manter a sua segurança e da sua família. E hoje eu quero falar que o seguro de vida bem estruturado, né, um seguro de vida bem montado com uma companhia boa, ela não só garante a segurança da sua família em caso você morra, mas ela também garante a sua segurança em vida, em caso você venha a ficar desabilitado, em caso você venha a ficar muito doente, e até mesmo se você vier a ter uma doença terminal, você tem a oportunidade de utilizar parte do benefício em vida para realizar algum projeto, né? Ou desabilitado, você pode utilizar isso para pagar suas contas enquanto você não pode trabalhar e você precisa se tratar. Enfim, são várias vertentes, várias coisas que você pode adicionar num seguro bem montado de vida que vão te ajudar em vida também
a manter a sua segurança, manter as suas contas em dia e poder realmente te dar o tempo necessário para que você volte à sua vida normal, ou se algo te acontecer, que a sua família fique segura e tenha como pagar as despesas não só do seu funeral, mas também para poderem se restabelecer até eles poderem ver como eles vão se organizar sem você daqui para frente, porque já é muito difícil a gente ter uma perda de alguém que a gente ama, mas quando a gente tem essa perda também somada, né, a falta de dinheiro e a gente não sabe ao que recorrer e a gente não está preparada para essa situação, a situação é realmente muito mais difícil. E outra coisa que o seguro pode ser também usado é para proteger o financiamento da sua casa. Muita gente faz um seguro com tempo determinado que se iguala ao tempo de financiamento que fez para casa, para proteger o financiamento. Em caso aconteça alguma coisa para você, a sua família tem a casa paga, não vai perder a casa também que está morando, ou ter como pagar, ter que pensar como vão pagar o financiamento da casa, porque muitas vezes o provedor da família é só o marido ou o maior rendimento, né? Ou boa parte do rendimento, metade, e aí a família não tem condições de manter a casa. Outra função do seguro de vida, que muita gente não sabe, é proteger um negócio que você montou em sociedade com alguém. Você pode fazer um seguro de vida no mesmo valor da parte do seu sócio, e caso alguma coisa aconteça a ele, você pode pagar a parte dele para a família dele e não ter que trabalhar, por exemplo, com uma outra pessoa da família que, de repente, não vai desempenhar a mesma função para você na sociedade. E aí você consegue realmente tomar conta desse negócio e, né, ou estabelecer um novo sócio que possa desempenhar a mesma função, ou até mesmo tocar para frente sozinho, mas pagando a parte para a família do seu sócio. Ou até mesmo isso pode servir para pagar, para substituir um funcionário muito importante da sua empresa, que tem um custo muito alto, que você perca para outra empresa, né? Ele pode ser usado também um seguro de segurança, de STEP, né, para esse funcionário muito valioso para a sua empresa. Outra coisa é que esses seguros com tempos determinados, que vão entre 15 a 30 anos, que são chamados de term, eles podem ser usados também como um seguro naquele momento que você não tem um rendimento muito alto, mas gostaria de garantir a segurança da sua família. E você consegue fazer seguros com benefícios bem mais altos, por exemplo, de $500 mil, $1 milhão, pagando, depende, claro, da sua idade, mas entre 30 e poucos dólares por mês, 60 e poucos dólares por mês, ou algumas vezes, assim, quando você, dependendo da sua idade, 100 e alguma coisa, mas é muito barato. É um seguro muito barato, assim, em relação ao seguro de vida para a vida toda, que é um seguro bem caro e que as pessoas algumas vezes optam por fazer só o valor que vai ser gasto para cobrir, por exemplo, um funeral, né? Então, é uma opção para você ter um benefício extra para sua família. Ter os dois ou ter só um term, que parte do benefício durante esse período que você contratou de 15, 20 ou 30 anos, você vai ter uma opção em determinado momento do seu seguro que eles vão te oferecer transformar parte desse benefício em seguro para a vida toda. E também vão te garantir benefícios em vida, mesmo que seja por um tempo determinado de 15, 20 ou 30 anos. Então, é legal que você tenha essa oportunidade de pagar pouco por um seguro bem alto, com benefício alto, e que mais para frente você ainda tenha essa oportunidade de transformar parte do benefício para a vida inteira. Então, você teve aquele período que você teve um benefício bem alto, e em caso você não utilize ou em vida, ou aconteça alguma coisa para você, ainda assim você continua tendo a oportunidade de transformar parte do benefício para a vida toda. Outra coisa que as pessoas não sabem a respeito do seguro de vida é que existem certos tipos de seguro de vida onde você pode utilizar para acumular dinheiro.
Mas, é claro, tem que ser bem montado, direcionado não para o seguro, para a parte do benefício de vida, mas sim direcionado para a acumulação, bem perto do que a gente chama de MACline, que é aonde o seu seguro a gente fala estola, né, uma expressão, mas assim, aonde ele perde a validade, ele é cancelado. Então, a gente coloca bem ali no limite que você tem, e o máximo de acumulação de dinheiro e o mínimo para o benefício realmente de morte. Ele continua tendo benefício, né, em caso da sua morte, mas ele é direcionado realmente para acumulação de dinheiro. E aí você pode utilizar isso para o seu plano de aposentadoria, e ter um retorno garantido anualmente, né? Você pode utilizar para a faculdade dos seus filhos, você pode utilizar para um planejamento para uma viagem futura, para realizar algum sonho, até para financiamento de equipamentos para sua empresa. Muita gente que tem muito dinheiro utiliza esse recurso num valor maior para se autofinanciar e não ter que utilizar bancos. Então, o seguro de vida, realmente, ele te oferece aí várias vertentes, várias funções, e é muito importante para que você garanta a sua segurança e a da sua família. E pode custar, realmente, assim, pode ser muito acessível, e você pode fazer também o seu seguro de vida só tendo o ITIN number, porque existem seguradoras aqui nos Estados Unidos, especializadas em fazer seguros para estrangeiros. E é seguro porque esse número é o seu número de identificação aqui, é o número de identificação que você declara seu imposto de renda. E eles são empresas de 175 anos, e cada uma tem uma regra diferenciada. Umas pedem que você tenha pelo menos 1 ano aqui nos Estados Unidos, outras pedem outros documentos, enfim. Mas existe a possibilidade de você ter um seguro de vida com preço acessível e também só tendo o ITIN number. É isso, eu não sei se alguém tem alguma questão, e eu fico à disposição de todos, tanto para seguros de saúde, para investimentos. Eu acho que aí embaixo tem o meu contato, meu telefone é 469-394-4840, e eu estou à disposição da comunidade brasileira aqui no Texas. Tá bem, Érica, obrigado. Eu tenho algumas, na verdade, eu recebi 2 perguntas aqui para a Fabiana no começo. Ok. Não sei, Beth, você tem alguma para a Érica, senão você me avisa aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou passar as 2 perguntas e depois, Érica, a gente pode voltar um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho mais também ainda no final, talvez sobre seguro de saúde, enfim. Mas deixa eu fazer as 2 perguntas para a Fabiana que chegaram aqui. A primeira é uma pergunta que é da Margarene, né, que ela fala sobre cobertura total, né, perguntando se isso cobre amigos ou parentes que utilizarem seu carro, né? Eu acho que não, mas enfim, você poderá tentar me esclarecer, né, Fabiana? E, normalmente essa coisa do amigo e do parente, eu entendo, você tem que notificar a seguradora antes, né? O seguro por si só acho que não vai cobrir uma pessoa para que você empreste seu carro, mas isso é um tema interessante que acho que você podia falar um pouquinho. Fabiana, você tem que ligar o seu microfone. Alright. Ok. Primeiro que, quando a gente fala de full coverage, o assunto é bem complexo. Normalmente, e o que a gente vê, precisa ler a policy. A policy para a cobertura do full coverage vai estar descrita às pessoas que estão na cobertura. Entendeu? Então, essa é a questão. Se você tiver um full coverage e o seu full coverage é para você e o seu esposo, assegurando o seu carro, o que for, normalmente, eu quero dizer que provavelmente vai ser isso que você vai ter, tá? É um contrato que você tem com a seguradora. Agora, vão existir algumas exceções para isso. E as exceções são muito interessantes. Eu tenho um cliente, por exemplo, que sofreu um acidente com a moto, né? E ele tinha full coverage no carro, não na moto.
Mas por causa do termo específico na apólice dele, a gente conseguiu fazer com que a segurança do carro pagasse o excesso de tratamento que ele vai precisar ter quando ele sofrer um acidente com a moto. Porque a sua segurança full coverage, claro, novamente, precisa ler a apólice. Mas se você quiser, me manda a apólice. O meu e-mail é fbaum@provostamfree.com. Então, meu primeiro nome, meu último nome, @provostamfree.com. Me manda a sua apólice, deixa eu ver para você o que dá para fazer para ajudar seu... Eu não acho que a gente vai conseguir ajudar muito, mas deixa eu ver primeiro. Então, a gente consegue, às vezes, nessas coberturas, o meu cliente, então, estava ele propositalmente não fez a segurança para a moto, porque é caro. E ele já tinha a segurança completa para o carro. Quando ele sofreu um acidente com a moto, a gente conseguiu fazer com que a segurança do carro pagasse o excesso de tratamento que ele vai ter que ter no acidente que ele sofreu com a moto. Então, lê o seu contrato. Eu acho que... Eu não sei de que estado você está me ligando ou fazendo essas perguntas. Ela é do Texas. Do Texas. Então, você vai ver... A pessoa que está assegurada no UIM vai estar listada na sua policy. Mas se você quiser me mandar o seu contrato e me ligar para dizer o que passou, o que a gente puder fazer para te dar um auxílio, a gente não cobra consulta de qualquer forma. Tá bem. A outra pergunta é da Cecília Dávila Consolini. E ela fez uma pergunta que eu acho que vai requerer uma certa explicação. A pergunta dela, ela diz assim: seriam 2 no polo passivo aí no Texas, a seguradora e a parte? E eu que tenho formação em direito... Felipe, posso interromper um minuto? Interrompa. Deixa eu voltar para aquela pessoa. Qual é o nome da pessoa de novo? A primeira? É a Margarene. Porque Margarene, porque o problema é, por exemplo, se essa pessoa ela não estava na policy, mas ela não era um excluded driver. Então, pode ser que, sim, a gente já teve casos assim, você entendeu? Por isso que, olha a policy. Se ele não tiver como excluído na policy, pode ser que cubra sim. Então, me manda a policy, deixa eu dar uma olhada, qualquer coisa. Cada caso é um caso, aí tem que analisar o contrato. Então, a outra pergunta, ela perguntou isso, quer dizer, quando você começou a falar sobre aquela questão de que você e a sua seguradora, os dois, na verdade, estão no mesmo... você entra contra outra pessoa, mas a seguradora entra junto, né? Então, acho que é isso que ela quis dizer. Ela perguntou que se seriam 2 no polo passivo. Na verdade, é uma questão que, para quem já fez direito, entende. Quer dizer, você tem uma... Na verdade, um seguro cobre o outro e você pode... Um pode ser representado pelo outro, né? Quer dizer, explica um pouco aí essa questão da seguradora e da pessoa em juízo, né? Olha, a gente não pode processar a seguradora. Então, se você causou um acidente, deu a seguradora e sumiu, a gente não vai conseguir receber nada da sua seguradora, tá? E muitas vezes é um problema muito grande quando, por exemplo, você para o seu carro e alguém vem e dá uma ré e pega o seu carro e você estava parada com o carro, tá? E você pega e você contata, você fala com a pessoa, me dá a informação do seu seguro, você contata a segurança da pessoa que te causou o acidente e você sabe que você tem uma cobertura boa, mas você vai ter que pagar um valor alto no seu deductible, certo? Esse valor que você pagar, se você chamar a sua seguradora, esse valor que você pagou do seu deductible, a sua seguradora vai te devolver no futuro, quando ela conseguir receber da pessoa que te causou o acidente. Se você não chamar a sua seguradora e demorar muito, a sua pólice é void, e você não vai conseguir receber na sua seguradora. E se a seguradora da pessoa que te causou não receber notícia da pessoa que causou o acidente, ela não vai te pagar, porque você não tem direito de cobrar a segurança de alguém. Você só tem direito... A lei te permite entrar na corte contra a pessoa que te causou o acidente, e a segurança dela tem o dever de entrar junto para dar o advogado, para dar a defesa, entendeu? O que a lei tenta fazer é proteger. Então, quando você está na corte com os dois, e os dois estão no polo passivo, mas a sua ação... Quando você faz um tribunal de júri, a sua ação é contra a pessoa. Você não pode nem mencionar que a pessoa tinha seguro, ou é um dismissal, é um mistrial. Eles mandam o júri tudo de volta para casa, você tem que pegar o jurado tudo de novo e começar tudo de novo o tribunal de júri,
porque não pode mencionar que tem segurança que está pagando pela ação. Então, na verdade, quem está no polo passivo é a pessoa que causou o acidente. A segurança está lá para dar a defesa. Exceto se for o caso de UIM, né? A pessoa não era um excluded driver, vamos supor, e deveria ter tido a cobertura e a segurança não quer pagar. E muitas vezes é difícil receber da sua segurança, mais do que da pessoa que causou o acidente, infelizmente. Mas nesses casos, sim, você está processando diretamente a sua segurança. Mas com relação a alguém que cause o dano, não. Você tem uma pessoa no polo passivo e é a pessoa que causou o acidente. Uhum. Tá bem. Nesse meio tempo aqui, a Margarina esclareceu que, na verdade, ela não é uma... Ela fez uma pergunta teórica, não numa situação concreta, né? Mas ela queria saber, basicamente, se ela pode emprestar o carro para um terceiro, né? Pode. Que é uma coisa que eu... pode, mas assim, quando você emprestar, o que se aconselha normalmente, que eu já ouvi dizer aqui, é que você informe essa seguradora, que aquela pessoa vai dirigir seu carro por alguma razão, porque se você não informar antes, é sempre mais complicado, porque talvez até você consiga, né, cobrar, mas se a pessoa cometeu um acidente com o seu carro, em princípio você também está respondendo, não está? Dependendo. Se eu for advogado do outro lado, vou processar todo mundo, eu já te falei, né? É assim que a gente faz. Mas a minha, por exemplo, se acontecer exatamente o que você disse, Felipe, eu vou processar você por um negligent entrustment. Uhum. E ela por ter violado a lei de tráfico ou o que for que causou o acidente. São situações diferentes. E a sua segurança, por exemplo, se você emprestou o carro para ela não vai pagar somente se você, que é o dono do carro, dizer que ela não tinha permissão para dirigir. Uhum. Entendeu? Agora, se ela dizer que você tinha permissão, mesmo no UIM, se a pessoa que estava dirigindo o carro tinha permissão, a segurança é para pagar. Uhum. Tá ótimo. No Texas, né? Claro, a gente sempre tem que olhar o contrato para dar uma resposta com concreto, mas no Texas, normalmente, é isso. Muito bem. Tá certo. Bom, acho que basicamente as perguntas eram essas. Eu não sei, eu queria abrir um pouquinho para a Eric, que falou pouco, talvez. Só um minutinho, ministro. Diga. Mais uma pergunta do Alex, que apareceu agora e fala: se o carro for alugado, no caso? Então, olha que curioso. Normalmente, quando você aluga o carro, você tem a opção de fazer o seguro com a companhia que te aluga o carro, né? Existem algumas pessoas que deveriam fazer seguro, principalmente o seu primo que está aqui visitando e não tem seguro aqui nos Estados Unidos, tá? Agora, se você tiver full coverage, ou mesmo sem full coverage, normalmente as policies de seguro aqui no Texas, normalmente as policies de seguro, ela te dão a cobertura motorista. Então, não é o seu carro só, é você motorista, entendeu? Que está coberto. Então, o exemplo que eu vou usar de novo é o exemplo do meu cliente, que ele tinha o seguro do carro e ele era um motorista, mas ele sofreu um acidente não com aquele carro, com a moto. Você entendeu? Então, a pessoa que está manejando o carro ou dirigindo o carro, a segurança normalmente que você compra no Texas é para ela. Agora, quem não tem seguro aqui, deveria fazer seguro toda vez que você aluga o carro. Se você tiver 2 seguros, então, novamente, vou voltar naquela questão. Sempre que você tem 2 seguros envolvidos, você precisa tomar muito cuidado com o que você vai estar negociando para que você não cancele uma das policies, dependendo da situação. Uhum. Inclusive, no carro alugado, o que muita gente faz, eu já fiz isso, é você transfere o seu seguro para o do carro alugado. Né? Você não precisa pagar uma outra pólice normalmente. Né? Você alugar o carro, você vai dizer, olha, a minha pólice pessoal passa a valer para o carro que eu estou alugando. Exatamente. Desde que a pessoa tenha... Por isso que eu digo, se você residir aqui, tiver um carro e tiver um seguro, você pode fazer isso. Evidentemente que se for o seu primo que vai dirigir com você e ele vier do Brasil e não tiver seguro aqui, aconselha-se que aí a pessoa faça um seguro. Mas aí existe um caveat também, Felipe, porque, por exemplo, muita gente aqui carrega a policy mínima, que seria a policy no Texas a gente call liability, que ela não tem UM em UIM. Agora eu vou te dar um exemplo. Você entra num acidente e você está usando sua policy e a sua policy não é full coverage, ela não tem UM em UIM.
ela paga o dano que você causa ao terceiro, mas ela não te paga o carro alugado. Sim. Você entendeu? Então, claro que dependendo da pólice que você tem, você deve fazer, porque se acontecer alguma coisa com aquele carro, mesmo que a cobertura vai ser para a pessoa que você machucou ou o carro que você quebrou no acidente, ela não vai pagar o carro alugado, dependendo da cobertura, né? Tá bem. Muito bem. Então, eu queria abrir mais uma oportunidade para a Érica também falar um pouquinho mais, né, Érica? Se você quiser falar um pouquinho de seguro saúde, que eu acho que é sempre uma preocupação, né, ainda mais para quem está chegando nos Estados Unidos, né? E aqui a gente se assusta com o preço da saúde, né? E realmente, se você não tiver seguro, é uma questão muito grave. Então, é importante, eu acho, se você puder falar um pouquinho rapidamente um pouco do seguro-saúde, o que você acha importante, quer dizer, eu noto que às vezes as coberturas são muito altas, às vezes. Tem gente que não quer fazer porque diz, mas o meu deductible é $5.000. Então, né, o seguro-saúde tem umas especificações importantes. Aqui elas variam muito dependendo do tipo de documento que você tem, se você está aqui só estudando, se você está aqui só trabalhando, se você tem green card, tem social, ou, né? Aí você vai ter diferentes opções. Se você está aqui, mas você não tem um social, a sua opção é contratar um seguro de vida realmente, um seguro de saúde, desculpa, que vai te dar a gente chama de term health, que vai te dar uma cobertura por um período de 1 ano, 6 meses ou até de 2 anos, dependendo. E você pode contratar sem ter o social. Se você tem documentos, aí sim você pode entrar no marketplace, que muita gente chama de Obamacare, e pensa que é só para quem não tem dinheiro, e não é verdade. Se você tem mais dinheiro, você pode contratar e o seguro vai sair mais caro para você. A diferença é que se você está contratando o seguro por esse programa e você tem um rendimento baixo, vai ser oferecido uma ajuda de custo para você mensalmente ser descontado da sua mensalidade e o plano vai sair mais barato para você, tá? Mas aí você vai ter oportunidade de acessar todas as agências de seguro de saúde dentro do marketplace. Se você contrata por conta própria, sem estar dentro do marketplace, né, e você tem um documento, você não tem muita opção para você, a não ser que você tenha o seguro de vida, de saúde oferecido pela sua empresa onde você trabalha, ou que você tenha 65 anos ou mais também, onde você pode se inscrever no Medicare, que eu também faço o Medicare, e que você vai ter todas as empresas e várias opções de cobertura. A que você paga, a que você não paga, e você vai contratar parte A e parte B com o escritório de seguro social, e vai pagar pela parte B se você tiver todos os créditos e ter a parte A free, né? Não é free, você pagou com o seu trabalho, com os seus impostos, mas não vai pagar mais por isso mensalmente, né? Então, assim, depende do que você tem. Se você tem documentos, se você não tem, mas mesmo que você não tenha documentos, esteja aqui estudando, trabalhando e não tenha muitas opções, você consegue, sim, cobertura que não é muito cara para você, tá? E que vai te dar desconto em medicamentos, vai te cobrir para emergência, vai te cobrir para atendimento médico e para tudo. E eu faço cotações sem compromisso também, sem nenhum custo, assim como a Fabiana. Então, se alguém precisar de ajuda com seguro de saúde, seguro de vida ou até com investimento, me procure, que não tem custo nenhum fazer, né, averiguar qual seria a melhor opção para você e até fazer cotações. É isso, eu agradeço pela oportunidade. Érica, chegou uma pergunta para você, peraí. Olha só, a Annelise fez uma pergunta, ela queria que você falasse um pouquinho mais sobre seguro de saúde para visto F1. Então, como eu falei, se você não tem o social, se você está aqui estudando, se você está aqui trabalhando, você tem a opção, sim, de seguro de saúde. E cada estado vai ter empresas diferentes. A gente teve aqui uma empresa muito boa que era chamada de Share Company Christian, que era uma empresa cristã,
que você trabalha da mesma forma, só que eles colocam o nome diferente. Mas, para mim, é a mesma coisa, porque até no seguro que você contrata particular e que não é cristão, que não é share, né, que eles falam de dividir as despesas, você continua com uma responsabilidade, com um deductible, que é como se fosse a franquia do seu seguro de carro, que você paga para ativar o seu seguro. Então, funciona exatamente da mesma forma, mas agora eles não estão atuando mais aqui no estado do Texas. Mas a gente continua tendo opções que são assim, um preço assim, bom, dentro do que você tem aí de preços aqui, né, para planos de saúde. É um preço muito bom e que vai te dar uma cobertura muito boa. E você vai ter várias opções de deductibles, de máximo do seu bolso e de quanto você vai ter de cobertura, começando em 250 mil até 1 milhão. Então, isso vai te dar preços diferenciados também. E eu sempre passo várias opções para os meus clientes para eles poderem ficar dentro do orçamento deles aí e terem como se assegurar de alguma forma. Ok, obrigado. Agora parece que as perguntas estão chegando para a Érica também. Chegou uma outra pergunta que é o seguinte: o marido contratou uma empresa de seguro e veio a falecer, né? E a esposa não sabe, não conhece essa pólice, enfim. E ela pergunta de vida. Ela pergunta como é que a esposa poderia fazer para procurar. Existe algum mecanismo, né, que a pessoa possa procurar pelo nome, não sei se tem um board, que a pessoa possa se dirigir? Ela tem que acessar a pólice de seguro de vida dele, entrar em contato com a companhia e entrar em contato e falar que o esposo dela faleceu e perguntar quais são os documentos que ela tem que apresentar para iniciar o processo. E, assim, existem companhias de seguro, né, que pagam super rápido, ajudam até, eles pagam tão rápido que ajuda a pagar até para o enterro, para o velório e tudo mais. Então, tudo vai depender da empresa que ele tenha esse seguro de vida, né? Mas o processo, geralmente, é muito rápido. Aqui, as empresas seguro fazem questão de pagar rápido. Entendi. Mas no caso aqui, é uma coisa que ela está citando aqui, era um caso em que a esposa, quer dizer, na verdade, quem está perguntando aqui é até uma funcionária do consulado, e ela recebeu uma consulta de que uma pessoa que chegou lá dizendo que sabia que o marido tinha seguro, mas que ela não tinha nenhum documento desse seguro, que ela não sabia qual era a companhia. Existe alguma maneira de você achar esse seguro? Ou você ela não tem nenhum acesso. Eu vou pedir que ela me mande, porque eu acho que tem como consultar, sim. Mas eu vou pedir que ela me mande um e-mail e eu vou consultar se existe algum banco de dados que tenha um acesso geral ao tipo de seguros que a pessoa possa ter, tá? Para que eu possa ajudá-la. Eu não tenho certeza absoluta, porque geralmente o que acontece é isso: a pessoa tem uma pólice de seguro, tá? E alguém tem acesso a essa pólice e vai passar para a família ou para o beneficiário, ou a própria empresa vai contactar a família em algum momento pelo pagamento, ou né, porque o pagamento vai ter parado, enfim. Claro. Então, assim, ela vai ter acesso a isso, mesmo que ela não tenha acesso à pólice, porque, eventualmente, eles vão contactar a família para cobrar a mensalidade que não está sendo paga. E eles provando a morte da pessoa, aí eles conseguem ativar aí o processo para receber o benefício do seguro de vida. Então, eu acho que não tem nenhum banco de dados, mas eu posso verificar. Eu peço que ela me mande um e-mail ou me ligue. Meu telefone é 469-394-4840 e meu e-mail é Érica, com E e com C, _ Vitor, VITOR, @hotmail.com. Me contacte, eu vou tentar me informar, mas eu acho que a forma mais assim efetiva é esperar que eles te contactem, porque eles vão entrar em contato, porque eles vão querer receber, se eles não sabem da morte do seu marido. Mas, assim, a pólice é a forma mais rápida de vocês receberem, com certeza. Tá bem. Bom, a Fabiana pediu para fazer um comentário também em relação a essa pergunta,
E já vou passar para você, Fabiana. Só antes queria dizer também, a Beth, você... Acho que seria interessante a gente colocar os e-mails, né, e telefones das duas palestrantes, talvez no final ali, no Facebook, que a gente pode postar. E também dizer que, de qualquer maneira, se alguém não pegou o telefone de contato, pode escrever para o consulado, né, para a Beth mesmo, né? O setor da Beth é o educacional, mas eu vou... É bem fácil, CSF, né? C de casa, S de sapo, F de faca, ponto Houston, é isso? @ itamaraty.gov.br. Tá? Mas ela vai colocar os e-mails também e os telefones. Os e-mails, eu acho que é bom. Os telefones aí, a partir do e-mail, a gente passa depois, né? Então, eu queria passar para a Fabiana. Você queria fazer um comentário, Fabiana, sobre a questão da pólice, né, de seguro de vida, enfim. Por favor. Na verdade, eu só ia completar o que a Érica disse, é que muitas vezes o que acontece quando a pessoa está buscando a informação do seguro e não consegue, é que o seguro, algumas vezes, principalmente se a pessoa é membro de associações, ou dependendo da empresa, ela compra através de como se fosse um trust comprando o seguro para ela. E esses planos específicos de seguro, você não tem uma policy, você tem esse pacote nesse trust, entendeu? E aí é um pouco mais complexo para você conseguir receber através de plano, né? O certo seria que cada seguradora que te protege te emite um seguro, mas muitas vezes tem um nome que eu tive um caso que eu peguei e foi uma situação dessa, foi por um plano, né? E tem... se eu lembrar o nome, eu falo. E aí, nesses casos, seria melhor você buscar associações que o marido participasse. É por grupo, mas tem um documento que comprova. Group policy. Então, nem sempre. E olha que o meu é pelo Texas Bar. Então, eu tenho um que seria a OAB aqui nos Estados Unidos e eu nunca recebi uma policy. Eu só recebi um e-mail com uma confirmação, porque eu solicitei depois de 2 anos pagando isso. E todo mês eles me mandam notificações normais, como de tempo em tempo, para eu fazer o seguro, mas eu já tenho seguro, né? Então, assim, se a minha família não souber disso, eles não conseguiriam obter essa informação, sabe? Isso. Geralmente o que acontece quando faz por empresas, que são grupos assim, que nem o seu, né? E outros, é que a própria empresa contacta a família para o pagamento. E é onde a família consegue todas as informações do seguro e consegue fazer o recebimento do benefício. Mas que nem nesse caso que eu peguei, porque fazia mais de 4 anos, a empresa não deu um denial do benefício, mas também não pagou. Então, eu sugiro que em situações como essa, dependendo do caso que esteja falando, que essa mulher converse com o advogado, porque o prazo seria no Texas, se essa mulher estivesse no Texas, seria 4 anos para entrar com o processo contra essa segurança ou a empresa que empregava ele, se o seguro era através da empresa. Aqui nos Estados Unidos, e existem planos de saúde também que acontecem isso, né, quando pela empresa. Aqui nos Estados Unidos, quando eles precisam de comprovação, tanto para o seguro de vida que eles fizeram na empresa, como para o seguro de saúde, eles guardam um e-mail de confirmação e de negociação a respeito do seguro, que também é um documento válido para recebimento. Tá bem. Então, olha, a procurar na caixa de e-mail do marido dela alguma coisa relacionada a seguro, né? Tá certo. Para encerrar, chegou uma última pergunta aqui. Eu também já queria pedir aos participantes, às pessoas que estão ouvindo, né, pelo Facebook, que acho que a gente vai encerrar agora as perguntas, né? Agradecer a todos aí que mandaram. Tá? Mas eu queria então responder essa última que chegou, que é uma pergunta do Alex Praciel, né? E ele está perguntando em relação ao seguro de saúde também, que você falou por último, Érica. Ele pergunta se há diferenças, né, entre estados, né? Basicamente, o que ele quer saber é se ele contratar um seguro aqui, se esse seguro vale em todos os estados. Depende do seguro que ele contratar, porque existem os tipos de seguros que são assim muito, muito, muito barato, mas que são específicos de só, por exemplo, assim, são de um plano específico ou de um hospital que inventou o próprio plano
entendeu? E tem uma clínica associada, e você só pode usar naquele hospital, naquela clínica. Tem também os planos que são de regionais por county, né? São só naquela região contratada, e tem os planos que são chamados de PPO, que são válidos no território nacional. Então, ele tem que olhar o sumário de benefícios e perguntar antes da contratação do plano que tipo de plano é esse que ele está contratando. Se é válido só na região, se é válido no território nacional, que tipo de cobertura que ele tem, porque é meio assim, é uma pegadinha, porque a gente fala assim, mas eu nunca saio daqui, mas se você viajar e você tiver um acidente, eles têm que te dar o atendimento, porque é uma emergência, caso de vida, eles têm que te salvar. Mas se você não tiver como se locomover e precisar continuar o tratamento, aí eles não precisam mais te oferecer esse tratamento de forma coberta pelo plano, porque você está fora da sua área. Então, ou eles vão te transferir, ou você vai ter que pagar por conta própria. Isso acontece até quando a pessoa tem um plano pelo Medicare, mas que é HMO, né, que é só regional. Já aconteceu de ter cliente meu que escolheu esse plano, mesmo eu tendo indicado para cobertura nacional, porque achou que era melhor, e aí teve que pagar a despesa fora do estado aí, fazendo uma viagem, porque não conseguia se locomover, e é bem importante a gente saber que tipo de plano a gente tem. Sempre tentar verificar o sumário de benefícios com atenção, saber os valores de cobertura. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu acho que acontece muito e que é super importante, eu fico assim bem chateada, é que tem muita gente que oferece plano de saúde falando assim, sua cobertura é de 1 milhão e você está toda coberta, tá tudo certo, mas aí é 1 milhão e ele tem uma limitação de cobertura por dia de hospital. E a cobertura, geralmente, por dia é de 1.200, máximo 2.000. Aí você faz as contas, mesmo que a pessoa passe assim, praticamente o ano inteiro no hospital, ela nunca vai usar 1 milhão, vai ser capaz de usar 1 milhão. E a conta de hospital, ela dá entre 6.000 e pouco a 15.000 ou até mais, dependendo do que você faça, qual seja o seu caso no hospital. Então, 1.200 é nada, você está totalmente descoberto. Então, você tem que verificar se você tem limitação de cobertura diária no seu plano. Tá bem. Muito bem. Bom, acho que eu queria... Já estamos aí já há 1h30, né? E então, acho que foi uma boa apresentação, uma boa palestra. Agradeço as duas palestrantes. Acho que é claro que os temas são muito amplos, né? E só pelo que as duas falaram, a gente pôde ver assim, que se você entrar nas minúcias, a coisa vai muito mais longe, mas eu acho que já deu uma boa noção dos principais pontos para a comunidade brasileira. E, como a gente falou, né, a gente segue à disposição. Pessoas que ficarem com dúvidas poderão depois, a Beth vai disponibilizar os telefones e e-mails. E dizer também que essa palestra vai ficar, essas duas palestras vão ficar, além de terem sido veiculadas ao vivo pelo consulado, elas vão ficar no YouTube para quem também quiser ver depois, não pôde ver nesse momento, né? E então é isso. Eu agradecer muito aí a Fabiana e a Érica e dizer, Beth, eu queria passar a palavra final para a Beth, só para ela falar um pouquinho então da nossa próxima palestra, né? E falar um pouco basicamente da próxima, acho que fazer uma propaganda da próxima palestra, dizendo que muita gente já conhece o nosso ciclo de palestras, que ele era normalmente um ciclo presencial, né? A gente fazia muita coisa presencial até o começo da pandemia, e agora a gente então migrou para a plataforma online, né? E isso nos permitiu até fazer mais palestras do que a gente fazia antes. Então, é claro que antes a gente fazia uma palestra por mês, mais ou menos, porque você tinha que conseguir o local, era um pouco mais complicado. Agora, com a tecnologia online, a gente está conseguindo fazer praticamente uma a cada 15 dias, né? Então, estamos conseguindo também entrar em vários tópicos diferentes. Então, Beth, fala um pouquinho da nossa próxima, aí, de quando vai ser e qual vai ser o assunto, por favor. Obrigada, ministro Felipe. Então, a nossa próxima palestra será dia 22 de julho, às 18h30, será uma quarta-feira, e a palestrante será a Érica
Desculpa, a palestrante será a Kátia Guimarães, a qual ela é empresária e Master Coach, e ela falará sobre o tema como reinventar a sua vida e os seus negócios durante a Covid-19. Então, espero que vocês, né, agendem, né, essa palestra para o dia 22 de julho, às 18h30. E também, ministro, eu gostaria de falar que nós começamos hoje, né, a nossa primeira contação de história, né, do projeto internacional de literatura infantil brasileira, com a atriz e profissional contadora de história, Sherazade, e nós continuaremos com esse projeto todas as quintas-feiras no mês de julho, às 3h da tarde. E esse projeto é uma iniciativa da escola online EOL, em parceria com a escola online também internacional Worlded International, que tem base em Miami, e parceria com o Consulado Geral do Brasil em Houston. Obrigada. Tá bom, muito obrigado. Então, como vocês veem, a gente tem procurado aí, né, atuar em várias áreas, na área de cultural e nas palestras, como vocês viram, quer dizer, hoje foi uma palestra mais dessa área de seguro, né, e responsabilidade civil. A próxima vai ser um pouco mais na área empresarial, né, para os empreendedores, enfim, e como se readaptar aí a esses novos tempos de Covid. E assim, nós vamos, a cada 15 dias nós temos aí um assunto diferente. Então, eu convido a todos a olharem na nossa página no Facebook. Inclusive, já quero dizer até que a Fabiana já se comprometeu a uma próxima palestra aí mais adiante, lá para setembro, eu acho, né? Agosto, setembro, ela vai falar sobre previdência, né? Acordo bilateral Brasil e Estados Unidos de previdência, que é um tema que muita gente tem perguntado. Mas isso também vai ser anunciado oportunamente. Então, tá bem, muito obrigado a todos. E, bom, foi um prazer estar aqui com vocês e até uma próxima. Obrigado.